Só para finalizar, né, não poderia também deixar de falar sobre este assunto. A gente fala bastante aqui sobre as economias como um todo, tanto China e Estados Unidos, em relação às moedas. Já discutimos isso até anteriormente, mas uma outra reportagem aqui, estava olhando, inclusive, que trouxe a China aí decidindo colocar, acho que o Yuan, parece que agora nesse centro da batalha contra a dominância aí dos Estados Unidos, né, principalmente em relação sobre o capital global. O Xi Jinping tem fechado vários pactos ao longo aí dos últimos meses, anos, vamos dizer assim, para tentar expandir ainda mais a força da sua moeda. A gente até falou sobre isso na visita, né, de Lula à China, ali, quando trouxe uma crítica em relação à hegemonia do dólar. Embora, né, a gente vê ainda os Estados Unidos exercendo essa hegemonia financeira mundial, queria entender, na sua visão, se essas estratégias de Xi Jinping têm sim ajudado ou beneficiado a China a conquistar até mais espaço no sistema financeiro internacional. Paula, vamos pensar assim, não é? A estratégia do governo chinês foi transformar o yuan numa moeda de troca internacional, mas eles o fizeram de uma maneira muito inteligente, que é transformando a China aí no principal parceiro comercial de uma grande parte dos países do mundo, né? A China é o parceiro número 1 de mais de 140 países e territórios, e a ideia é de que, com o tempo, esses países comecem a negociar entre si. Não é que a China quer trocar o dólar imediatamente, eu falei isso uma vez, né? Faz parte desse processo, porque a China é grande credora dos Estados Unidos, tem muitos dólares americanos, tem muito da dívida americana, e também os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da China. Então, os chineses também não são loucos para querer aí acabar com o dólar, né, nesse processo todo. E para que isso também transcorra, Paulo, é necessário que você aumente a confiabilidade no próprio yuan e nas autoridades monetárias chinesas. E tem muita gente que tem preconceito por causa da forma como o governo chinês opera. Mas não é só isso, não é? Não é uma questão só de confiança no yuan. É também as medidas que desvalorizam ou que desincentivam ou que desgastam, este é o termo melhor que eu gostaria de usar, o próprio dólar. E se você observar, nos últimos anos, os Estados Unidos têm tomado uma série de medidas que têm aí deteriorado a confiabilidade no dólar. A pior de todas, sem dúvida, foi recentemente aquela questão de eles permitirem, e eles fazerem isso, eles expropriarem os recursos do Banco Central Russo em moeda norte-americana. Ou seja, todos os países do mundo, quando viram que os Estados Unidos, por uma decisão e uma canetada do presidente dos Estados Unidos, pode expropriar seu patrimônio em dólares em qualquer lugar do mundo, isso fez com que todos os líderes internacionais passassem a olhar com o dólar de uma maneira muito mais preocupada, porque, de repente, você tem aí o presidente dos Estados Unidos congelando seu dinheiro, não é, que por um motivo, seja qual for, né? Hoje é guerra, amanhã você nunca sabe qual vai ser a razão pela qual esse tipo de argumento vai ser utilizado. Então, esta política de expropriar moedas, recursos de países, em razão desta possibilidade de dizer eu faço isso porque eu sou o que imprime o dólar, realmente faz com que todo mundo se preocupe com essa história toda. Em segundo lugar, uma das coisas que a gente tem visto nessa história toda, né, Paula, é que os chineses têm sido muito hábeis num processo muito interessante, que é transformar aí a economia, mas o petróleo, não somente num bem dolarizado, né? Nós sabemos que existe aí o petrodólar, todas as transações de petróleo são feitas em dólar, historicamente. Isso faz com que, quando você coloca a gasolina no seu carro, o seu país necessariamente tenha que adquirir dólares para pagar pela gasolina que você está colocando no carro. Então, o que a gente viu é que, nessa história toda, os chineses começaram e convenceram os russos que poderiam receber em yuan, e a partir do recebimento em yuan, eles podem comercializar com a China ou com outros países que têm yuan, e a China foi aí a grande responsável por um processo de aproximação histórica entre o Irã e a Arábia Saudita.
A grande questão, e isso eu acho que é a pulga atrás da orelha que os americanos têm que ter, é se daqui a algum tempo, numa questão de 1, 2 anos, ou até menos do que isso, a Arábia Saudita e Irã se comprometam a receber pagamentos em yuan. Se isso acontecer, esta relevância do dólar globalmente falando vai aí passar por uma avaliação muito mais grande, muito maior do que aquilo que a gente conhece atualmente. Então, o dólar que hoje em dia ocupa 40% das transações internacionais, com certeza vai vir aí a sua relevância diluir nos próximos anos, por causa da irresponsabilidade dos agentes públicos financeiros norte-americanos ao lidar com a sua própria moeda e abusar do poder que essa moeda lhes deu ao longo dos últimos 70 anos.